para explicar os detalhes dos votos dos ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, para entender o impacto desse julgamento e o que acontece a partir de agora. Prime Time recebe aqui no estúdio a advogada criminalista, doutora em Direito Penal pela USP, doutora Ilana Martins Luz. Doutora, boa noite. Um prazer tê-la aqui no nosso CNN Prime Time. E acho que a primeira pergunta, talvez seja difícil, quando começa-se a cumprir as penas, doutora? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Márcio. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo. A pena vai começar a ser cumprida quando houver o trânsito em julgado dessa condenação. Agora, a gente tem a possibilidade do recurso de embargos. Como já foi dito aqui hoje, os embargos infringentes, né, como só há um voto divergente pela absolvição, os embargos infringentes ficam prejudicados pelo entendimento majoritário que se tem hoje. Então, muito provavelmente, o recurso que será aí cabível, o embargo de declaração, caso tenha havido aí alguma contradição ou omissão, que as defesas concordem, né, com essa contradição ou essa omissão, para submeter a julgamento. Então, depois deste julgamento, aí sim, muito provavelmente vai se entender que não cabe mais nenhum outro recurso e aí vai começar o cumprimento da pena privativa de liberdade destes acusados. No caso de Jair Bolsonaro, que já cumpre a prisão domiciliar, a gente sabe a questão da idade, 70 anos de idade, problemas graves de saúde muitas vezes. Pergunta até que ponto o regime fechado realmente será cumprido no caso de Jair Bolsonaro. Essa é uma excelente pergunta também, Márcio, porque, em regra, ele deveria cumprir no estabelecimento prisional, né, no regime fechado. Só que existe o que a gente chama de prisão humanitária, que é quando, por questões de saúde ou por questões de idade, se entende que a pessoa pode cumprir esse regime fechado na prisão domiciliar. Veja que o ex-presidente Collor, que foi condenado recentemente, aconteceu isso justamente por problemas de saúde. Ele chegou realmente a ser, entrou no estabelecimento prisional, ficou um tempo muito curto lá, e o presidente e o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não, que pelas questões de saúde ele poderia cumprir em prisão domiciliar. Talvez esse seja o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. No depoimento, no julgamento de hoje, especialmente durante a leitura da ministra Carmen Lúcia, a gente viu muitos apartes. E apartes que serviram de recados, como os nossos analistas já falaram, a tudo que aconteceu ontem, mas também a tudo que aconteceu ao longo desse julgamento, ao longo do inquérito, destacando a importância da investigação e como a investigação não se ateve, e como o julgamento não se ateve, na maioria dos ministros, com exceção do ministro Fux, a atos isolados, mas vendo, digamos, o conjunto da obra. Pergunto, o que a senhora destacaria no julgamento de hoje, nas leituras dos votos dos ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia? Eu destacaria que, na minha concepção, ficou muito claro que eles quiseram manter a uniformidade dos entendimentos da corte, né? Passaram alguns recados realmente à decisão do ministro Fux e mantiveram ali a unidade de que todos os crimes realmente foram cometidos, a organização criminosa, a tentativa de golpe. Falaram muito da questão de impossibilidade de um crime, né, de tentativa de golpe absorver o outro crime, que foi o voto ontem do ministro Luiz Fux, na parte em que ele condena, né, tanto o Mauro Cid quanto o Braga Neto. E eles também fizeram muita questão de enfatizar que as provas eram muito claras em relação a todos os crimes, principalmente a organização criminosa também. Eles enfocaram muito essa questão da organização criminosa e da liderança. Então, eu acho que isso ficou muito patente e ficou muito patente para esses ministros também a questão de ausência de legitimidade das preliminares que foram arguídas pelas defesas. Ponto até que chama atenção e eu vejo com muita ressalva a ideia de que as defesas precisam contratar um perito ou um assistente técnico para ter acesso a toda a prova. Claro que aqui a gente está falando, né, de generais, de pessoas de alta patente, etc., mas a gente tem que pensar sempre, como eu digo, que os precedentes do Supremo, eles são vinculantes para as instâncias inferiores. Imagina se a gente começar agora a admitir que todo réu vai ter que contratar um assistente técnico para ter acesso à prova. Fora as questões ali de tempo, né? Porque toda essa análise depende da máquina, depende do computador que vai processar essa quantidade de dados. Então, fica essa ressalva aí, mas os ministros foram quase unânimes, né, em refutar essas teses da defesa.
Deixando claro que a nossa redação está atenta ao que acontece lá no Supremo Tribunal Federal. Essas imagens são recuperadas de mais cedo, durante o julgamento, durante a dosimetria. A gente está atento ao que acontece no Supremo Tribunal Federal. Assim que os ministros retornarem à sala da primeira turma, a gente volta para lá ao vivo. Por enquanto, conversamos com a jurista e doutora na USP, Ilana Martins. Sobre a possibilidade, nem se começou a cumprir a pena, mas sobre a possibilidade, doutora, e especificamente de Jair Bolsonaro, pedir uma mudança no regime, de regime fechado para uma progressão. Quando isso poderia acontecer? Perfeito, a sua pergunta é ótima, porque o ordenamento determina que a regra é a progressão dos regimes, né? Que as pessoas não cumpram tudo no mesmo regime fechado. No caso do ex-presidente, de todos, porque os crimes não são hediondos, mas foram cometidos com violência ou grave ameaça, a progressão de regime se dá com 25% do cumprimento da pena. Mais ou menos aí, não fiz as contas direito, mais ou menos aí uns 7 anos de cumprimento de pena em regime fechado. Claro que, além do tempo, né, depende dos outros requisitos. Bom comportamento, satisfação do cumprimento da pena, etc. Mas esse é o requisito objetivo mínimo para que se possa pedir a progressão do regime, os 25%. E a multa que também foi prevista dá cerca de R$300 mil. Eu vi um cálculo feito até na nossa redação. Isso tem que ser pago quando? Na condenação. Na condenação. No trânsito em julgado. Sim, depois do trânsito em julgado. E isso deve acontecer mais ou menos quando? Novembro? Dezembro? Olha, eu acho que pelo ritmo que estão imprimindo no julgamento, talvez seja até mais rápido, né? Eu tenho um pouco esse palpite, eu acho que talvez no começo de novembro, enfim, porque, de fato, o julgamento está imprimindo uma velocidade mais acelerada do que o julgamento da corte, né?